Assim, vamos por partes aqui, né? A gente sabe muito bem que o Peru ele atravessa aí dos últimos, vamos dizer assim, 5 anos, né? Ele atravessa por um período institucionalmente turbulento, né? Você teve uma eleição extremamente apertada já em 2016, com a disputa entre Keiko Fujimori e Pedro Pablo Kuczynski, né? E o Kuczynski ganhou, né, por pouco mais de 50% dos votos, né? Acho que foi 50 ponto alguma coisa, né? E aí ele ganhou a eleição, mas não tinha maioria no Congresso, e aí teve muitas crises políticas, ele acabou renunciando. Depois veio o Martim Vizcarra, que era, acho que o vice, não me falha a memória, o vice dele, né? Ele, tipo assim, também enfrentou crise política, tentou alguma manobra dissolvendo o Congresso, e isso já em 2019. E aí houve uma nova eleição, que no final não adiantou muita coisa, ele foi impeachmentado, entrou outro que ficou, acho que, poucos dias, e depois entrou um outro ainda. Então, ou seja, 4 presidentes em 5 anos, né? E depois veio a eleição do Pedro Castilho, né, que ganhou da Keiko Fujimori de novo, né, por 50, acho, se não me falha a memória, 50,2% dos votos, contra 49,8%, diferença de 50 mil votos, né? Ou seja, uma diferença irrisória de votos. Isso já em uma eleição, se fosse aqui só aqui no Espírito Santo. Imagine num país um pouco maior, que é o caso do Peru. Isso é a diferença de voto de eleição municipal, né? É Exatamente. 50 mil. 50 mil votos, isso aí é pouca coisa. Peru tá com quanto de habitantes? Deixa eu só checar aqui. O Peru, ele tem 33 milhões de habitantes. Vamos considerar aqui que tem aí algo em torno aí de 20 e poucos, uns 22 milhões de eleitores aí, 2/3 sejam eleitores. Cara, 50 mil votos no universo de 22 milhões é nada, quase nada. É irrisório. Então, assim, isso mostra como é que está o clima, né? Polarizado, nem parece que, na verdade, muito mais polarizado em relação aqui, inclusive, né? E, assim, o próprio governo Castilho também enfrentou sérias crises aí, pegou o rescaldo da pandemia de Covid, questão econômica também, escalada da inflação, e também enfrentou o processo de impeachment, enfrentou já 2 processos, conseguiu se safar de 2 processos de impeachment, veio esse terceiro, né? E aí ele tentou essa manobra, vamos dizer assim, desesperada, né? Ele foi lá, dissolveu o Congresso, queria convocar novas eleições para uma constituinte, né? E só que aí o Congresso ele não tinha apoio popular nenhum, não tinha respaldo, não tinha capital político nenhum mais, tipo, nenhum. Não tinha apoio das forças, não tinha apoio de braço armado nenhum, tipo polícia. 85% de desaprovação. Tem um gráfico aqui, se tu quiser, eu te mando para Ou que tu seja, possa. ele não tinha, eu não sei, assim, eu não sei o que passou na cabeça dele, né, de ele tentar essa manobra. Tipo assim, é desespero, né? E ele tentou isso, ninguém deu ouvidos, né? As Forças Armadas não fizeram ouvidos de mercador, o Congresso também fez ouvido de mercador, o Tribunal Constitucional fez ouvido de mercador, ele foi empichado, preso, né? E o Luiz Aguiar até me mostrou um material em off, que eu até vou compartilhar aqui. Te mandei aí também essa imagem que eu acabei de comentar, de 85% de desaprovação dele. Sim, Só que uma sim. coisa interessante é o seguinte, ele tem uma desaprovação menor do que a do Congresso. Então, para você ver, toda a classe política do Peru, a população está desaprovando, seja presidente, seja o Congresso. E, Então, é um e caos assim, generalizado. total, assim, é um caos institucionalmente falando, assim, eu entendo que muitas pessoas vão falar, pô, o Castilho tentou um golpe de Estado, não sei o quê. Tudo bem, há controvérsias porque o próprio procedimento de dissolução do Congresso é previsto na Constituição peruana. E, assim, a própria redação da Constituição peruana, ela dá essa margem para ele tomar essa medida. Mas é aquela história, ele não teve, como ele não tinha nenhum dos elementos que permitisse que desse a legitimidade na ação dele, ele simplesmente se suicidou. Politicamente Uma falando, pergunta. ele se matou politicamente. E eu vou mostrar aqui que ele, olha só, deixa eu só mostrar aqui uma tela. Uma pergunta que eu faço ao Marcos e ao Luiz. Se alguém souber me responder, responda. É Aqui, a seguinte questão. olha só. Isso aqui é uma postagem do Hoje no Mundo Militar. Tudo bem que eles me bloquearam no Twitter, mas no Instagram eu consigo ver a página deles, por enquanto. E assim, ele está arriscado, ele pode pegar a prisão perpétua, né? Ele pode, tipo assim, ele, além de ter se matado politicamente, a carreira política dele acabou, né? Ele pode ficar preso pro resto da vida.
seja, ele se ferrou. É basicamente isso. Ele se matou politicamente e se ferrou. Eu não sei se vocês viram quando ele estava lendo aquela carta, né, convocando, né, a dissolução do Congresso, ele estava assim, estava tremendo, o papelzinho. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas eu achei, cara, quando eu vi aquilo, esse cara vai cair, não vai ter jeito. não tem apoio suficiente para dar um autogolpe, né, dar um estado novo ali. Não vai acontecer isso, né, Getúlio Vargas da vida. Só compara, por exemplo, com o vídeo do autogolpe do Fujimori. Pega o vídeo, se você pesquisa no YouTube lá o vídeo do autogolpe de Fujimori. O Fujimori se você olhar a postura do Fujimori, ele estava completamente seguro, né, do que ele estava fazendo. Ele tinha... É o que se espera, né? E ele tava, assim, ele tem uma imagem, até hoje, assim, ele tem uma imagem, por mais que tenha a questão do fato de ter sido autoritário, tem a questão do fato de ele ter feito algumas atrocidades, né, e de uma boa parte da população, assim, ele é uma figura, o clã Fujimori, né, tanto ele, o Alberto, como a sua filha Keiko, eles têm essa coisa, eles são uma figura polarizadora, né, tipo assim, não existe meio termo. Ou as pessoas adoram ele, né, quem gosta muito dele, tipo, ama de paixão, os fujimoristas, e quem não gosta, detesta ele, que é os anti-fujimoristas. Né? Nada muito parecido com aqui. Né? E, assim, é esse tipo de figura. Então, assim, mesmo que tenha essa rejeição, tem muita gente que apoia o fujimorismo. Né? E assim, ele na época que ele deu esse autogolpe de discurso, né? Não, ele falou assim, dissolver. É até engraçado assim, a forma como ele fala. Né? E ele mostrava a segurança que ele fazia. O Castilho não. O Castilho, até o Ulisses bem abordou, ele estava meio que assim, era a última cartada que ele podia dar. Né? Porque ou era isso, ou ele ia ser empichado. Tipo assim, ou ele corria também risco de ser empichado. Na verdade, ele só precipitou, digamos, a queda dele e agora vai encarar as consequências disso. Bacana, bacana. Ele puxou, já até falaram quantos dias ele vai ficar preso, né? Parece que é 7 dias, a princípio, não é isso? Eu não sei dessa informação. Eu vi alguma coisa assim nesse respeito, talvez seja interessante você buscar aí, Marcos. Uma dúvida que me perguntaram, e acho que é bacana trazer aqui para o debate, vocês que entendem muito mais de América do Sul do que eu e da realidade do Peru, acho que vão saber me responder. Tem gente que está atrelando a Constituição peruana e a Constituição brasileira, falando que é o seguinte, lá tem um dispositivo para a dissolução do parlamento, do Congresso deles. Aqui no Brasil tem 142. Tem em paralelo? Não tem? Negativo. Não tem absolutamente nenhum paralelo, e isso é muito simples. O artigo 142 não fala em nada de dissolução dos poderes. Uhum. Absolutamente não fala de dissolução do Congresso, não fala de dissolução do Judiciário, ou reorganização do Judiciário. Aliás, se você pegar o artigo 142 da Constituição Federal, eu até posso puxar aqui, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, né? Sempre bom compartilhar a tela aqui, sempre bom. Por favor. Aí está aqui. Se você vai aqui no artigo 142, né? Deixa eu só... Que Ctrl Fzinho básico ali. Porque sempre que cita no artigo 142 e fizeram essa pergunta para mim via direct, vieram me perguntar, sempre é referente a golpe, enfim. O artigo 142, ele fala, se você olhar aqui, o caput dele, né, não fala absolutamente nada de dissolução de poderes. Né? Na verdade, se você olha aqui, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa ele usa esse trecho aqui, né, para justificar essa questão da intervenção militar constitucional. Né? Uhum. E assim, se você olha, vai pensar, tipo assim, até o Aldo Ribeiro explicou isso, né, essa questão da fidelidade, da lealdade dupla das Forças Armadas, porque elas são leais ao presidente da República, né, que é o comandante em chefe, e elas são leais à Constituição. Né? E aqui fala, por exemplo, e a redação dela, nesse sentido, ele fala o quê? Por iniciativa de qualquer destes. Ou seja, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de quaisquer destes, da lei e da ordem. Então, ou seja, se o legislativo ou o judiciário quiser, para garantir a lei e a ordem, acionar as Forças Armadas, né, o presidente do Congresso ou o presidente do Supremo também pode acionar. Né? Então, assim, quando qualquer um dos poderes pode acionar as Forças Armadas, né, para, por exemplo, numa situação de crise, restaurar a lei e a ordem, isso significa o seguinte, isso significa que isso tem que ser trabalhado em comum acordo com os três poderes. Porque senão vai virar o quê? Vai virar guerra de um poder contra o outro.
né? Pelo menos, se você olhar friamente aqui o texto aqui do texto da Constituição, tipo assim, não dá margem nenhuma para se falar em uma dissolução, por exemplo, vamos fechar o Congresso, né, convocar nova eleição, ou então, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal e, sei lá, fazer uma nomeação relâmpago de ministro. Isso não existe, né? É muito diferente do artigo 134, se me falha a memória, da Constituição peruana, né, que fala claramente que o Congresso pode ser dissolvido se convocar nova eleição. Por sinal, isso aí é um resquício da era Fujimori. Compreendido. Então, respondido aos amigos que fizeram essa pergunta, não há nenhuma relação com o artigo 142 e o artigo 138, é isso? Se não me falha a memória, é 134 da Constituição peruana. 134 da Constituição peruana, onde dá a possibilidade de dissolução do parlamento. Deixa eu só mostrar. Fala de lei e ordem, precisaria de uma harmonia entre os três poderes. Sim, eu vou mostrar aqui, só para deixar claro aqui e para que não haja dúvidas. Isso aqui é da Constituição da República do Peru, né? Artigo 134. Ou seja, ele pode sim dissolver o Congresso, né? E ele pode convocar, e aí convoca as eleições em 4 meses, né? Na verdade, o que ele queria, assim, já pegando o gancho, o que ele queria, assim, a verdade é o seguinte, né? E aí eu vou pegar o gancho aqui para a gente entrar no ponto central aqui da discussão. O sistema político, o sistema institucional peruano, se você notar, ele é disfuncional. Isso aí está evidente, está evidente. Um sistema que teve 5 presidentes em 5 anos de governo, 5 presidentes diferentes, e você tem, digamos assim, um Congresso que praticamente pode derrubar o presidente, quase como se derruba, digamos, um pino de boliche, isso é um arranjo completamente disfuncional. Não há, digamos assim, um país que consiga se desenvolver, consiga ter, digamos assim, alguma estabilidade numa situação dessa. Estabilidade. Né? E assim, é um país que você... E assim, o arranjo político peruano ele é um tanto estranho, porque você tem o presidente, você tem o primeiro-ministro, né? Que é uma indicação do presidente. Né? Então, ou seja, você tem, digamos assim, meio que o pior dos mundos. Você tem o pior do presidencialismo e o pior do parlamentarismo num arranjo só. Uma baita de uma jabuticaba, né? Então, assim, a verdade, assim, o que talvez o que passou na cabeça do Castilho? Vamos tentar fazer alguma coisa para mudar essa ordem aí, constitucional que tem. Tanto é que ele queria convocar uma Constituinte. Ele queria alterar a Constituição, né? Esse foi... Eu acho que, assim, a questão de dissolver, até ali, dissolver o Congresso, ele até estava ali embasado nessa lei aí, que você citou e mostrou aí na tela, né, 134, mas aí quando ele falou de alterar a Constituição, aí sim seria o autogolpe, né? Aí seria uma coisa que ia alterar a Constituição. Aí já não... Assim, aí quando eu falo, deixa eu só entrar, Miguel, só entrar num ponto aqui. Quando eu falei de capital político, né, de aprovação popular, se ele tivesse proposto isso já no início do mandato dele, tipo de não, vamos, sei lá, nem que fosse propor um plebiscito para uma nova Constituição do país, ele teria sido, até teria chance de ser bem sucedido, porque a população, de certa forma, ela não avalia bem o Congresso, né? E ao mesmo tempo, né, você tenta, digamos assim, mudar alguma coisa desse arranjo político, né, desse sistema institucional que, tal como está auto-evidente, é disfuncional. Só que, provavelmente, com essa manobra que ele fez, essa discussão sobre uma nova Constituição para o Peru, talvez vai ficar aí enterrada por um tempo razoável ainda. Eu acho, digamos assim, depois dessa manobra aí, eu acho que, digamos assim, eles não vão pensar numa nova Constituição tão cedo. Então, o que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: se ele não desse esse autogolpe que o Luiz falou, do seguinte, dele chamar uma nova Constituição, uma nova Constituinte, e só simplesmente de fizesse a dissolução, estaria garantido na Constituição. Mas, devido à desaprovação que ele tem de governo, será que isso seria cumprido, já que a gente tem uma desordem tão grande no Peru? É um ponto a se... eu acho que ali foi mais uma corrida contra o tempo e desespero, né? Porque ele já estava sofrendo, se eu não me engano, já era a terceira tentativa de impeachment, né? Contra ele, né? Então ali foi, eles vão me impeachment, então tá bom, então eu vou dissolver o Congresso e aí vou convocar novas eleições para fazer uma constituinte nova, entendeu? Para poder alterar ali o status quo. Só que aí não deu, né? Não teve apoio, não teve respaldo, não leu Maquiavel, provavelmente, e aí acabou perdendo aí o poder e sendo preso, né? Pois é.
Eu tenho até, acho que tá até aqui, ó, o livro do Maquiavel. Acho que, enfim, todo político deveria ler, né? E ainda mais um sujeito sendo presidente de um país. Tá aí. Príncipe. Enfim, exatamente. Um clássico, né?